Boa noite. O Grêmio hoje fecha uma sequência de 5 jogos sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro. E eu queria que você justificasse a sua escolha pelo Thiago Neves hoje, começando na equipe titular, sendo que é um atleta que, pelo menos na opinião pública, na grande parte da opinião pública, pouco tem entregado ao time quando entra na etapa complementar. Por que optar hoje pelo Thiago Neves, tendo em vista o que ele tem feito com a camisa do time? Matheus Dávila, Bandeirantes. O Thiago, ele faz parte do grupo do Grêmio. Eu já falei para vocês que a gente vai rodar um pouco o grupo, para alguns buscarem o ritmo de jogo e para a gente ver todos os jogadores tendo suas oportunidades. Então, praticamente foi a primeira ou a segunda vez que o Thiago começa, depois da pandemia, a primeira vez. Ele tem se dedicado nos treinamentos, tem treinado bem e era a oportunidade dele de começar uma partida. Na minha visão, ele tem muito a dar ainda, mas todas as oportunidades praticamente que o Grêmio teve no primeiro tempo foram nos pés dele. Então, aqui no Sul, quando um jogador... Foi assim com o André também, né? Quando vocês acham que um jogador não rende, vocês começam a massacrar esse jogador. O Thiago Neves, ele é jogador do grupo do Grêmio, foi contratado para nos ajudar. Eu volto a repetir, no meu entender, as melhores oportunidades no primeiro tempo, principalmente, foi com o Thiago. O problema é que não pode a gente tomar um gol da maneira que nós tomamos logo no início do jogo, porque sempre fica muito difícil correr atrás do adversário. Eu sempre falo para eles que é bem mais fácil deixar o adversário correr atrás da gente. Mas, infelizmente, nós tomamos um gol logo no início que nos prejudicou um pouco. Melhoramos muito na etapa final, criamos inúmeras oportunidades, mas, infelizmente, fizemos apenas um gol. O adversário se aproveitou do pênalti, fez 2-1, são pontos difíceis de se recuperar, quase que irrecuperáveis, né? Se tratando de jogar em casa e não fazer o dever de casa. Renato, boa noite. É Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha. Como é que pode se explicar o Grêmio vir de jogos onde ele até teve algumas atuações boas, largou na frente e não conseguiu segurar resultado? Pega o do Flamengo com uma grande atuação lá no Rio, pega o do Caxias na decisão do Campeonato Gaúcho e não tinha conseguido traduzir algumas vezes até uma melhor atuação em Vitória. O que acontece? Que o Sport Recife sai ganhando do Grêmio e o Grêmio não consegue poder de reação. O que acontece com o Grêmio que ele não consegue uma sequência de jogos primeiro e segundo tempo? Olha, eu vou falar uma coisa. O Grêmio até então era o invicto no Campeonato Brasileiro. Muita gente tinha falado que o Grêmio havia empatado 4 partidas e ganho uma partida. Nós fizemos grandes jogos no Campeonato Brasileiro, enfrentamos grandes equipes, e as grandes equipes, por exemplo, Flamengo e Corinthians, o Grêmio foi muito melhor. O Corinthians aqui nós merecíamos ter vencido, não conseguimos, tivemos até a chance com um pênalti. Lá no Rio a gente fez uma grande partida diante do Flamengo, tomamos o gol de empate num gol de pênalti também, nos descontos. O Grêmio vem bem no Campeonato Brasileiro, tirando a não ser a partida de hoje. Esse jogo de hoje o Grêmio, infelizmente, foi batido em casa. São jogos que a gente precisa somar pontos dentro de casa, porque a gente possa brigar sempre na parte de cima da tabela. Infelizmente não ocorreu isso. No Campeonato Estadual a gente fez uma grande partida lá em Caxias, conseguimos um bom resultado e de repente ainda fizemos o primeiro gol aqui e de repente sentamos na vantagem e aconteceu o que aconteceu. Mas isso tudo serve de exemplo. O Grêmio aí está com 7 pontos no Campeonato Brasileiro, o líder tem 16 pontos, mas o Grêmio tem uma partida a menos, então tem muita coisa ainda para acontecer. Agora, é óbvio, o que aconteceu hoje não pode se repetir.
Renato, o Grêmio sempre foi um time de marcar muitos gols, agora está entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro. Hoje abusou dos cruzamentos, criou situações de gol, mas muito mais numa pressão no segundo tempo e pela postura defensiva do Sport. Eu insisto contigo numa questão, não está faltando repertório ofensivo para o Grêmio por vezes não está se tornando um time previsível e até em certos momentos sem intensidade. Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba. Olha, Bruno, você encontra as equipes que tem por aí e vê quem tem 31 oportunidades. Essa tua pergunta foi muito infeliz, porque uma equipe que tem 31 oportunidades durante uma partida, se não tem repertório, o que é repertório para você? A equipe que consegue tem 3, 4 chances de jogo durante uma partida. Agora, infelizmente, nossos atacantes, nossos jogadores hoje não estavam numa noite muito feliz para fazermos os gols. É simplesmente isso. Agora, uma equipe que tem 31 oportunidades, você falar que não tem repertório, bom, aí fica um pouco difícil, né? Renato, boa noite. Hoje o Grêmio começou com o Lucas Silva como volante, que é um jogador de mais marcação e bola longa. O Thiago Neves, que é um meia muito mais de chegada na área do que de armação. E com o Everton, que é um ponta agudo que joga com a perna de fora no lado esquerdo. Com todos esses jogadores atuando juntos, Renato, o Grêmio não perde aquele DNA vencedor do Grêmio, de toque de bola e jogo apoiado? Nicolas Wagner, da Rádio Grenal. Olha, Nicolas, até então nós não tínhamos nenhum canhoto a não ser o Cortez na equipe. Aí a gente hoje teve o Everton e o Thiago, são 2 grandes jogadores, e aí eu acho que independente da perna direita e perna esquerda, é importante que nós estivemos bem, principalmente no segundo tempo. Nós criamos bastante. O toque de bola não quer dizer, o toque de bola, se você sendo canhoto, o destro, não quer dizer. O importante é a gente rodar a bola, porque nós fizemos muito bem hoje. Teu colega mesmo falou do repertório, o Grêmio fez vários cruzamentos. O Grêmio tem feito mais cruzamentos hoje em dia porque nós temos um grande cabeceador dentro da área. Isso é o beabá do futebol. O Grêmio cria por baixo, cria pelos lados, cria com cruzamento, cria de tudo que é jeito. Então, uma hora a bola vai começar a entrar. Entrou apenas uma vez hoje. Agora, falar que o Grêmio não cria, com 31 oportunidades durante a partida, o Grêmio é uma das equipes que pode estar hoje com um dos piores ataques do Brasil, mas se você pegar os números de todas as equipes, você vai ver que o Grêmio é uma das equipes disparadas que mais cria no Campeonato Brasileiro. E principalmente no momento que a gente sempre pega os adversários, e aí cada um joga da maneira que quer, se retranca, principalmente depois que consegue fazer um gol na frente, se retrancam ainda mais, fica difícil para entrar. E mesmo assim a gente cria, a gente tem um repertório muito grande dos 2 lados, por dentro, bola no chão, bola no alto. Então, infelizmente, aqui a gente vive num país que é o seguinte: você ganha, você é bom. Você perde, você é ruim. Você perde o jogo, falta isso, falta aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Aí você ganha, não, teve de sobra isso, teve de sobra aquilo. É difícil, fica muito difícil. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a tranquilidade que eu passo para o meu grupo. Daqui a pouco a bola volta a entrar. E daqui a pouco o Grêmio volta para a posição dele, que é brigar pela tabela lá de cima, e tudo volta ao normal. Renato, o quanto te preocupa essa sequência sem vitórias do Grêmio? Pois o Grêmio vem desses 5 jogos no Campeonato Brasileiro, como o Matheus frisou, mas também com essa derrota no segundo jogo da final contra o Caxias. O desempenho da equipe como um todo tem caído nos últimos jogos, na tua opinião? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Não, Jair, pelo contrário, o Grêmio fez um excepcional segundo tempo hoje. Criou inúmeras oportunidades. Amassou o adversário. Só faltou a bola entrar. Se o Grêmio vira o jogo hoje, todo mundo estaria aplaudindo. Não, o Grêmio reagiu, foi muito bem, criou muitas oportunidades, virou o jogo. Aí a bola não entrou, a gente não pode falar que está tudo errado, né? Até porque, eu volto a repetir, o Grêmio fez um grande segundo tempo. Criou bastante oportunidades. É lógico que a gente treina, a gente joga para ganhar, mas nem sempre é possível. É Campeonato Brasileiro. O Campeonato Gaúcho eu não vou mais falar do Caxias. O Caxias ganhou uma partida da final da gente, nós ganhamos uma 90 minutos, o Caxias ganhou outra. Quem foi campeão foi o Grêmio. Então não adianta ficar falando aqui de campeonato estadual, porque quem foi campeão foi o Grêmio. Ponto. Voltando ao Campeonato Brasileiro, o Grêmio disputou 6 partidas. Ganhou uma, empatou 4 e perdeu a outra. A tabela não foi tão boa assim, até essa partida pro Grêmio, mas eu estou satisfeito. Nós estamos com 7 pontos,
Nós estamos com um jogo a menos, então você vê que o quarto colocado, o quinto colocado está na base de 10 pontos, 11 pontos, 9 pontos. Então é só a gente vencer a partida que nós estamos atrasados, a gente já começa a brigar pela parte de cima da tabela. Renato, por favor, queria que tu comentasse um pouquinho o que tu quis fazer ali com a saída do Cortez e depois o deslocando o Everton para a lateral esquerda. Lucas Bubbles, GE. Globo. Ok. Mas simples, Lucas. O Cortez, a gente estava precisando empatar e virar a partida. O Cortez não estava fazendo jogada de fundo. O Everton já jogou por aí. É um jogador bastante ofensivo. Eu trouxe o Everton para trás e coloquei o PP. Nada demais, até porque o Everton é um jogador inteligente, um jogador que já jogou várias vezes como lateral. E é um jogador, por ser atacante, que apoia bastante. Era o que eu estava precisando na partida, de jogada dos dois lados, jogada de fundo. E foi o que aconteceu. É porque o PP é um jogador também inteligente, que gosta muito da diagonal, tanto é que ele fez o gol, e no momento que ele entra na diagonal, abre bastante espaço para o lateral, só que o lateral precisa estar lá, precisa apoiar. Então, como o Everton tem essa característica, foi dessa maneira que eu procurei colocá-lo ali e tirar o Cortez. Renato, boa noite. A gente sabe, Renato, que tu é um técnico que tem uma proximidade muito grande com o elenco, que trabalha muito com os jogadores, é muito próximo do teu grupo. Em cima disso, eu queria te perguntar como é que tu sente o elenco do Grêmio neste momento? Que ao mesmo tempo que o time conquistou o título contra o Caxias, tem oscilado no Brasileiro, como é que isso está batendo no teu grupo de jogadores? É Marinho, Saldanha, Sidewall. Olha, Marinho, eu vou falar uma coisa para você. Oscilado, eu concordo com você, na partida de hoje. Na partida de hoje, o Grêmio oscilou principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, não, o Grêmio fez um grande segundo tempo. Então, quando você fala oscilado, e eu respeito a tua opinião, mas vamos lá. O Grêmio pegou na estreia do Campeonato Fluminense. Ganhamos. Depois nós jogamos contra o Ceará, mudei 5, 6 jogadores, nós conseguimos um ponto lá em Fortaleza, viagem longa, cansativa, logo depois de uma partida decisiva contra o Fluminense, não é desculpa, mas tivemos boas oportunidades, como o Ceará teve. Então nós conseguimos um ponto importante fora de casa, eu quero ver quantos adversários vão ganhar do Ceará lá em Fortaleza. Então o resultado foi bom pra gente. Voltamos, pegamos o Corinthians, tivemos inúmeras oportunidades, só faltou o gol, inclusive com o pênalti. Fomos no Rio de Janeiro, fizemos uma grande apresentação contra o Flamengo conseguiu empatar contra a gente no descontos com um gol de pênalti. E enfrentamos, no meu entender, o melhor plantel do Brasil. E o Grêmio foi muito superior ao Flamengo, muito superior ao Corinthians. Aí depois nós empatamos, que mais uma partida, com o Vasco, no Rio, o Vasco até era o líder do Campeonato Brasileiro. Aí o Grêmio empatou com o Vasco lá. Aí as pessoas falam que os resultados não são bons. Aí eu gostaria de saber, lógico que todo mundo quer ganhar, mas o que é bom então? O que é bom? O Campeonato Brasileiro a gente não enfrenta equipes de terceira, quarta divisão que você tem a obrigação de atropelar e de ganhar. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não. Todos os jogos são muito difíceis. O que eu volto a falar, eu concordo plenamente com vocês, nós não podemos oscilar como nós oscilamos hoje, diante do esporte. Isso não pode acontecer, de maneira alguma. Agora, até então, o Grêmio era o líder do campeonato. O Grêmio era, juntamente com o Palmeiras, era o invicto do Campeonato Brasileiro. Então, quando eu falo para vocês, quando eu falei assim em termos de cavalo paraguaio, ninguém quis ofender A, B ou C. Eu estou falando que todos os anos, e muita gente achou que eu estava dando indireto para o Internacional, com o Patrick falou aquilo, não tem nada a ver com o Internacional, nada a ver mesmo. Agora, todos os anos, eu vejo muitos times grandes dispararem. Só que lá no final, quem chega é o Grêmio. E o Grêmio disputando sempre 3 competições. O Grêmio tem chegado. Então, não me preocupo no início do campeonato. Lógico que é importante vencer. E daqui a pouco o Grêmio volta a vencer. Agora, falar que o Grêmio vai mal no Campeonato Brasileiro porque empatou 4 partidas, ganhou uma e perdeu uma, a gente precisa melhorar. Disso eu tenho consciência. A gente precisa parar de dar alguns vacilos durante algumas partidas.
Agora, até então, o Grêmio enfrentou grandes adversários dentro da arena, fora da arena, e estava muito bem. O Grêmio, se ganhasse o jogo hoje, só para vocês terem uma ideia, o Grêmio iria para 5º, 6º lugar, 7º lugar, com um jogo a menos. Estava todo mundo elogiando a equipe do Grêmio. Aí perdeu, ninguém é bom, ninguém presta, porque não ganha 5, 6 partidas, porque não faz gols. Nessa hora tem que ter muita calma. Eu conheço muito bem meu grupo, sei da qualidade do meu grupo, e daqui a pouco a bola começa a entrar e a gente começa a subir na tabela, e aí o Grêmio vai para o lugar dele, que é entre os primeiros colocados. Renato, boa noite. Eu queria te pedir licença para sair um pouco do jogo de hoje e te perguntar sobre o VAR nesse Campeonato Brasileiro. O que tu tem achado do VAR até agora? Pode, de repente, ser mais ágil, tentar demorar menos na hora de conferir ali os lances? Enfim, queria a tua opinião. Aqui é Paula Menezes, do Sport TV. Ok? Boa a tua pergunta, Paula. Eu sempre falei para vocês que sou totalmente a favor do VAR. Eu tenho certeza que a minha opinião é a mesma de vocês. Eu acho só que a gente poderia, o pessoal no caso do VAR junto com a arbitragem, acelerar um pouquinho. Às vezes a gente entende que tem que ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de espaço para ver realmente, para não cometer nenhuma injustiça, mas eu acho que a gente poderia sim acelerar algumas coisas. Então já não é o primeiro ano, nem o segundo que a gente tem o VAR, eu acho que a gente já poderia ter melhorado nesse sentido. E a gente torce para que isso aconteça. A única coisa que eu tenho me queixado do VAR não é a primeira vez. Esse ano ainda não me queixei, mas eu tenho falado com alguns árbitros após as partidas, que independente se é pênalti, se não é pênalti, independente da indecisão, quem tem que ir lá, a não ser o impedimento, que eu concordo que o pessoal do VAR tem as linhas, tem a máquina, sem problema algum. Eles vão ver se está ou não está impedido. Agora, um pênalti, uma falta duvidosa, quem tem que ir para o VAR, e eu fiquei muito feliz, eu acho que foi essa semana aqui que o Vitor, nosso assessor de imprensa, me mostrou a reportagem, e eu venho falando isso há uns 2 anos, desde que o VAR apareceu. Tem que parar do árbitro passar a responsabilidade, do árbitro do jogo passar a responsabilidade para o árbitro do VAR. Eu já falei para muitos árbitros, antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro, o ano passado já falei isso, que a opinião do VAR pode ser diferente da opinião do árbitro de jogo, no caso de um pênalti. Então, o cara do VAR não pode decidir sozinho. Foi pênalti, não foi pênalti. Porque a opinião dele pode ser totalmente diferente da do árbitro da partida. Então, isso que a CBF tem que obrigar, isso que a FIFA falou, na decisão do pênalti, quem tem que decidir, a autoridade máxima no campo, quem é? É o árbitro. Então, quem tem que decidir se é pênalti ou não é pênalti, quem tem que decidir é o árbitro. Ponto. Passam algumas coisas pra gente no início do campeonato. Por exemplo, aí eu vou falar um lance que aconteceu ontem, que eu estava vendo o jogo do Palmeiras com o Internacional, aí alguns cornetinhas da manhã já vão falar, tá falando porque o Internacional. Não tem nada a ver com o Internacional, podia ser um outro adversário. Por exemplo, a regra que passaram pra gente, inclusive visto já há muito tempo, inclusive em jogos de outras competições. A bola dentro da área. No caso do pênalti ontem, passaram pra gente. A bola toca na parte do corpo e depois toca no braço, não é mais pênalti. A não ser, no caso, até dei exemplo pro meu grupo, que eu achei que foi pênalti sim, o do Kahneman contra o Flamengo. A bola em direção ao gol, antes que ele foi cabecear a bola e abriu o braço ali ao mesmo tempo. Agora, no lance de ontem, do zagueiro do Palmeiras, ele tirou a bola. Ele não pode estar com os braços colados no corpo. É o gesto normal do movimento do corpo no momento que você vai tirar a bola. Aí a bola pegou na perna dele, pegou no braço. O braço está aberto, mas todo mundo viu que ele não fez de propósito aquilo. Então, na minha opinião, e o que a CBF passou pra gente, não é pênalti. Aí, ele deu pênalti. Aí eu pergunto para vocês, o lance. O cara do VAR, ele já devia saber as regras. Ele sabe que aquilo não é pênalti. Pegou antes na perna e depois pegou no braço. Aí ele chamou o árbitro do jogo. Tanto é que o árbitro, na hora do jogo, ele falou, não é pênalti. Aí eu pergunto para vocês, eu estou comentando esse lance, por quê? Porque eu já falei com o meu grupo. Aí amanhã depois eu quero ver. Vai acontecer um lance dentro da área, não importa o jogo, mas vai acontecer. A bola vai pegar na parte do corpo de qualquer jogador e depois vai pegar no braço.
E aí foi passado para a gente que não é pênalti. A não ser no momento que o cara vai cabecear no lance do Cânimo. Eu também achei que foi pênalti. Aí tudo bem. A mãe depois vai pegar na perna do jogador, vai pegar no braço do jogador e os árbitros não vão dar pênalti. Aí eu pergunto, e aí? O que a gente faz? Aí tem a confusão dentro do campo. Tem a confusão com o VAR, tem a confusão com o árbitro, tem a confusão entre os jogadores. E aí? Quem tem que se manifestar é a CBF. É ou não é pênalti? É ou não é? O que a gente não pode é cada partida ter uma regra. Cada partida, o juiz decidir, isso é pênalti. Ou é pênalti ou não é pênalti. Outros lances virão. E aí eu pergunto, vai pegar na perna, mesmo com o braço aberto, um juiz vai dar pênalti, outro não vai dar pênalti. Então, o que quebra a cabeça, às vezes, do treinador e dos jogadores, é exatamente isso. A gente não sabe o que ele vai dar. Então, a CBF tem que se manifestar, o da Silva tem que se manifestar. Esse tipo de lance é pênalti. Ou esse tipo de lance não é pênalti. Porque vocês vão ver, vai acontecer já, em outros jogos. E aí eu quero ver qual vai ser a decisão do árbitro. Fala alguma coisa pra gente, o jogador vai pro campo com um pensamento de que não é pênalti, daqui a pouco é pênalti. Então a minha única bronca é com isso. O árbitro do VAR, ele não pode decidir, na minha opinião, se é pênalti ou não é. Quem tem que decidir é o árbitro do jogo. E o árbitro do jogo, a CBF, tem que obrigar o árbitro a ir lá e decidir. Porque a opinião dele pode ser diferente do árbitro do jogo. E muitas vezes o árbitro do jogo é criticado porque foi pênalti, não foi, não importa. Quem deu foi o cara do VAR. E já que ele é a autoridade máxima, que tem que ir lá decidir se é pênalti ou não, é o árbitro do jogo. Paulo Luz será o próximo a conceder a entrevista coletiva. Obrigado, Renato. Para falar do Thiago Neves, você confirma que o contrato deste jogador está prestes a ser renovado por conta do dispositivo contratual que amplia o vínculo em mais um ano, dependendo do número de jogos que ele faz com a camisa da equipe? Esse acordo era de produtividade, né? Você confirma que esse contrato será renovado automaticamente? Matheus Dávila, Bandeirantes. Matheus Dávila, boa noite. O contrato do Thiago Neves, esses contratos têm cláusulas protetivas, cláusulas confidenciais e que eu teria impedimento de fazer qualquer comentário. Todavia, o Grêmio tem uma prática, que é de examinar todos os seus atletas e todas as suas renovações. O Thiago Neves está inserido, está incluso nesse processo. Todos os nossos atletas, sempre antes de um processo de renovação, sempre passa por um processo de avaliação técnica das condições negociais, das condições dos valores envolvidos, né? E a situação do Thiago Neves é uma situação que está sob exame, eu posso dizer isso com a minha responsabilidade, sob exame dessa vice-presidência, da própria presidência do clube, e no momento adequado nós vamos nos manifestar a respeito. Boa noite, Paulo Luz. O Grêmio teve hoje a segunda derrota consecutiva, por mais que contra o Caxias tenha conquistado o Campeonato Gaúcho, foi uma derrota para uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro, e hoje para o Sport, que até o início da rodada era o lanterna, e o Grêmio chegando a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Por melhor que seja a amizade e até a idolatria que a direção tem com o Renato, não é o momento de fazer uma cobrança mais forte e extensivo também ao grupo de jogadores? Nicolas Wagner, da Rádio Grenal. Olha, o Grêmio realmente não fez um bom jogo, especialmente na primeira etapa, né? Nós realmente oscilamos, fomos surpreendidos, tomamos um gol bem no início do jogo, e isso dificulta, porque as equipes que vêm aqui já vêm com um sentimento reativo, geralmente sempre para se defender. Isso ocorreu inclusive com grandes equipes, como é o caso do próprio Corinthians. Acho que nós fizemos no Campeonato Brasileiro bons jogos, né? Poderíamos ter vencido o Corinthians, fizemos um grande jogo com o Flamengo, fizemos um bom enfrentamento com o Vasco, ganhamos do Fluminense na primeira rodada, fomos ao Ceará com um time alternativo e conseguimos um empate. Então realmente nós estávamos invictos. A situação ficou um pouco mais desagradável, eu diria assim, desconfortável, hoje pelo primeiro tempo. Então eu preciso dizer, sobre a minha responsabilidade, que essas cobranças, elas existem, esse diálogo, ele é permanente. Nós temos, pela grandeza do Grêmio, assim, convicção de que nós temos que ter, nesse momento, tranquilidade, serenidade, para dar sequência ao trabalho, fazendo as avaliações internas que forem necessárias e, principalmente, buscando os rumos e as correções
pertinentes para que o Grêmio volte, e temos certeza que isso vai ocorrer, porque temos um grupo de trabalho de homens, de profissionais, de atletas muito qualificado, e essa demonstração foi dada na segunda etapa, onde nós tivemos um volume de jogo grande, com grandes chances e oportunidades de gol, e que nós vamos certamente retomar num processo evolutivo, vitórias, conquistas, e daqui a pouco nós vamos também para o patamar superior da tabela. Paulo, boa noite. Existem muitas especulações no momento sobre novas contratações por parte do Grêmio. Mas o que você pode falar para o torcedor gremista que seja verdade e exatamente o que e quais posições a direção do Grêmio está procurando no mercado? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Jairo, já é do conhecimento público as posições que o Grêmio vem administrando e negociando no sentido de suprir as carências que nós temos. O Grêmio, por ser uma grande equipe, um grande clube do futebol brasileiro, e até pela nossa condição de solidez econômica e financeira, os nossos negócios são mais difíceis, porque para o Grêmio tudo fica um pouco mais caro, eu diria assim. Os valores são sempre mais elevados, as negociações são sempre mais difíceis. Mas nós estamos trabalhando muito duro, até porque as reposições e as contratações que nós queremos fazê-las, nós queremos fazer de alto nível e que realmente venham qualificar o nosso plantel, venham aglutinar valores, qualidade para esses enfrentamentos duros que nós teremos pela frente, porque todos o serão, como nós estamos nos apercebendo do próprio Campeonato Brasileiro, porque cada jogo são jogos difíceis. Então nós estamos muito atentos, agindo com muita responsabilidade, e poderemos a qualquer momento fazer um anúncio que surpreenderá a opinião pública e a torcida gremista, porque realmente serão contratações que certamente poderão ter grande repercussão. Boa noite, doutor Paulo. Por favor, o que falta para o Grêmio voltar a fazer gols? Te questiono isso porque me parece que o Grêmio cria muito, tem inúmeras oportunidades de gol, mas às vezes peca na finalização ou também no último passe. Como reverter, na sua visão, essa fase que o Grêmio vem vivendo? Lucas Bubbles, GE. Globo. Lucas, a gente supera isso com muito trabalho, dispensando atenção, dando confiança aos atletas, melhorando a sua autoestima, né? Porque são grandes jogadores. O Diego Souza foi escolhido agora, no último domingo, como o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. É um goleador que vem ponteando a liderança no futebol brasileiro como um dos maiores goleadores. O PP é um menino que a cada jogo que entra praticamente marca um gol por partida, né? Agora, nós temos que ter consciência de que nós estamos num processo evolutivo e num processo de mudança. Um ataque, mesmo que fosse da seleção brasileira, não perde um jogador do nível do Everton, considerado por muitos na última Copa América possivelmente o melhor jogador da competição, sem que tenha um processo de adaptação, sem que tenha um processo evolutivo. E isso está ocorrendo. Eu quero dizer que eu estou muito satisfeito com as atuações do PP, do próprio Everton, que agregou muito, porque é um grande jogador, e a gente sente que o Diego é um matador, o Isaac tem entrado muito bem nos jogos, enfim, os gols vão voltar a acontecer. Então nós temos que ter nesse momento, e eu estou muito sentido, ninguém mais do que nós, dirigentes, do que os atletas, eu vivenciei agora o clima e vi todo o abatimento que estava no nosso vestiário, porque todos queriam buscar hoje uma vitória. E nós, dirigentes, que sabemos do tamanho do Grêmio, do tamanho da nossa torcida, das expectativas geradas, nós sabemos o sentimento de todos. E eu externo esse sentimento de satisfação por não ter obtido essa vitória hoje. Mas, por outro lado, eu não posso vir aqui e estar fazendo terra arrasada. Eu tenho consciência que nós temos um trabalho de continuidade, nós temos um trabalho de evolução, nós precisamos ter convicção no nosso trabalho, dar continuidade e dar segurança e confiança ao nosso plantel, porque um plantel que é vitorioso, que tem as conquistas, os títulos, com as lideranças que nós temos, é um processo que vai daqui a pouco se harmonizar e nós vamos voltar por um processo de retomada. Claro
que fazendo as correções necessárias, avaliando e cobrando aquelas performances que nós precisamos para essa evolução e para que o Grêmio venha para o patamar superior da tabela do Campeonato Brasileiro, que é um título que eu volto a dizer, nós almejamos muito e vamos trabalhar muito para obtê-lo. Paulo, boa noite, é Zé Alberto, da Rádio Gaúcha. Como é que está vendo, a partir até dos últimos jogos, mesmo com o título gaúcho, há críticas ao Renato por parte dos gremistas, está acontecendo agora direto, assim, por escolhas do Renato. Como é que a diretoria vê isso? Porque ela também está sendo criticada e até há quem fale em troca de treinador, que o Grêmio deveria trocar o técnico. Zé Alberto, a torcida do Grêmio, nos últimos 4 anos, acostumou-se, e que bom que se acostumou, com um patamar muito elevado, de um time que encantou o país, com conquistas extraordinárias, como foi o caso do tricampeonato da Libertadores da América, a estar sempre pontuando. Então, qualquer oscilação que não seja nesse patamar, traz esse sentimento de desconforto, que é muito natural, não é? Nós, dirigentes, temos que ter consciência do trabalho que está sendo realizado, convicção no que estamos fazendo e, principalmente, que essa continuidade, que agora em setembro completa-se 4 anos, certamente é um dos sustentáculos de toda essa caminhada vitoriosa, de toda essa caminhada de sucesso. Então, a gente tem que ter, e eu tenho, sensibilidade e compreensão para entender o sentimento do torcedor, que é de indignação e que, de certa forma, também é meu sentimento. Mas no futebol, isso, quem comanda, tem que ter serenidade e saber que as coisas ocorrem desta forma. Então, nós precisamos, volto a insistir, fazer as avaliações internas, fazer as cobranças necessárias, as correções, se necessárias, e tomar o rumo que vai nos levar a novas conquistas e novas vitórias, porque nós temos uma estrutura, né? Nós temos um clube sólido, nós temos um plantel qualificado e nós temos um treinador que a sua história por si só explica o seu currículo e a sua passagem vitoriosa pelo nosso clube. Paulo Luz, boa noite. 2 perguntas por gentileza. Na opinião do senhor, qual foi a última boa atuação do Grêmio? E eu me refiro a desempenho, não a resultado. E sobre a política de contratações do Grêmio, o senhor acha que o clube está no caminho certo ao contratar, ao buscar jogadores na faixa de 30 anos para mais? E qual a parcela de participação do Renato nessas contratações? Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba. Bruno, primeiro, não me cabe dar opinião, né? A opinião é de vocês que são jornalistas, os quais eu respeito muito, as opiniões de vocês, sempre que colaborativas e construtivas, a gente as recebe de forma assim muito satisfeita. O Grêmio vem fazendo bons jogos, nós fizemos bons jogos, eu não vou reiterar aqui quanto o Flamengo, quanto o Corinthians, né? Fizemos um grande jogo aqui no último Grenal, fizemos um grande jogo em Caxias do Sul, quando na primeira vitória contra o Caxias, né? E não estamos performando vitórias, porque nós vimos no Campeonato Brasileiro com 4 empates, uma vitória, e tivemos hoje essa derrota inesperada, né? Então eu quero te dizer que o Grêmio tem consciência das melhorias que são necessárias, e as contratações, elas são feitas, claro que se ouvindo muito ao Renato, a comissão técnica, a vice-presidente de futebol, o presidente, e eu quero tranquilizar, porque as contratações nossas, elas foram feitas, e, por favor, alguma contestação contra a contratação do Diego Souza? Alguma contratação, né? Porque a gente fala muito em idade, mas o Oriol é um jogador de 24, 25 anos, né? O Heruela, né? O Lucas Silva é jogador de 24, 25 anos, né? O Luiz Fernando é jogador de 22, 23 anos. A média dos atletas do Grêmio é de 26,8. E do nosso plantel de 32, 33 atletas, nós temos 14 atletas advindos, oriundos da categoria de base. Então, o que o Grêmio faz, dentro de uma filosofia de política, é ter um grupo que é uma mistura de jogadores, que a gente diz na terminologia do futebol,
experientes, cascudos, com os jovens que vêm das nossas bases, com toda a energia, que precisam ser lapidados e que gradualmente, né, como tem ocorrido nos últimos anos, vão assumindo posições no clube. Como é o caso do Isaac, que está a cada jogo, e eu fiquei hoje muito bem impressionado, porque mesmo no momento difícil, ele teve uma grande atuação.